O editorial de hoje, da Gazeta do Povo, fala sobre o Brasil que não aprende. Poucos problemas são tão persistentes e decisivos para o futuro do Brasil quanto a crônica deficiência na qualidade da educação e da formação dos brasileiros. Há décadas, esse obstáculo impede o país de concretizar seu tão prometido potencial, mantendo-o na incômoda condição de nação do futuro, que jamais se realiza. As avaliações e os rankings internacionais, com regularidade quase implacável, escancaram o abismo que nos separa das nações que souberam investir, com seriedade, em formação educacional. A mais recente delas, o Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, divulgado nesta segunda-feira, 5, mostrou que o Brasil ainda pode ser chamado de um país de analfabetos. Os números mais recentes do Inquérito Nacional de Alfabetismo Funcional escancaram a gravidade desse cenário. Cerca de 7% da população brasileira, entre 15 e 64 anos, permanece analfabeta. Incapaz de realizar tarefas básicas que envolvam a leitura de palavras, frases simples ou operações matemáticas elementares, ainda que alguns consigam reconhecer números. A maioria desses indivíduos, 86%, jamais teve acesso à escola, mas chama a atenção o fato de que 6% dos analfabetos chegaram a frequentar o ensino médio, evidenciando falhas estruturais no próprio sistema educacional. Além desses, 22% da população encontra-se no nível rudimentar de alfabetismo. São pessoas que conseguem ler e escrever frases curtas, realizar operações matemáticas simples, mas enfrentam sérias dificuldades para compreender textos mais densos ou resolver problemas minimamente complexos. Nesse grupo, a escolarização também não é sinônimo de competência. 31% cursaram o ensino médio e 12% chegaram ao ensino superior. Somando-se os analfabetos e os que possuem apenas conhecimentos rudimentares, chega-se a um alarmante contingente de 29% da população considerada analfabeta funcional. No nível seguinte, classificado como elementar, encontra-se a maior parcela da população, 36%. Esses indivíduos são capazes de interpretar textos de média complexidade, resolver problemas com números até a ordem do milhar e compreender gráficos e tabelas simples. Uma capacidade aquém do esperado, sobretudo quando se constata que mais da metade desse grupo, 56%, concluiu o ensino médio e 18% chegou ao ensino superior. Apenas 25% dos brasileiros possuem um nível intermediário de alfabetismo funcional, o que lhes permite lidar com textos mais complexos, aplicar conceitos matemáticos, como porcentagem e proporção, e interpretar argumentos e figuras de linguagem. No topo da escala, o nível proficiente, que denota domínio pleno das habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico, abrange apenas 10% da população. Um número que, por si só, revela o abismo entre o ideal educacional e a realidade brasileira. Esses dados sobre o alfabetismo, no entanto, não surpreendem. As edições anteriores do INAF indicam que a situação tem se mantido praticamente inalterada desde 2002, com variações mínimas ao longo dos anos. A persistência desse quadro revela não apenas a lentidão das políticas públicas voltadas à educação, mas também uma preocupante naturalização do fracasso educacional no país, ou a decisão deliberada de se manter tudo como está. Um exemplo emblemático dessa inversão de prioridades, que contribuiu para o Brasil continuar com grande número de analfabetos funcionais, pode ser observado na recente decisão do Ministério da Educação, sob o governo Lula, de suprimir todas as referências ao uso de evidências científicas, na formulação de políticas voltadas à recomposição da aprendizagem no período pós-pandemia de Covid-19. O termo, que aparecia de forma recorrente, 3 vezes, na versão anterior do Pacto Nacional de Recomposição das Aprendizagens, publicada em 2022, durante o governo Bolsonaro, foi completamente eliminado do novo texto, divulgado em fevereiro deste ano. Originalmente, o uso de evidências científicas era apontado como um princípio orientador fundamental, servindo de base para a tomada de decisões e o desenvolvimento de recursos pedagógicos eficazes voltados a professores e gestores. Na nova versão, esse compromisso com a efetividade foi substituído por diretrizes genéricas, como a promoção da equidade e o reconhecimento das diversidades e singularidades dos estudantes, abrindo espaço para decisões meramente ideológicas na educação, que em nada poderão contribuir para resolver a crítica situação da educação brasileira.
A experiência internacional e a própria lógica do desenvolvimento sustentado demonstram que educação, ciência, tecnologia e domínio dos processos produtivos são os verdadeiros motores do progresso econômico e social, muito mais determinantes do que a simples posse de recursos naturais. Um país que negligencia a formação de seu povo está, na prática, abrindo mão de seu futuro. Sem uma educação, de fato, qualificada, universal e baseada em evidências, capaz de formar brasileiros plenamente capazes de ler, escrever, interpretar e pensar, e não apenas analfabetos funcionais, o Brasil continuará preso à retórica do país do futuro, eternamente adiado. Passou da hora de tirarmos a educação do papel e colocá-la no centro das prioridades nacionais, não apenas nos discursos, mas nas decisões concretas e, sobretudo, nos resultados. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística.